Agora sim. Bom dia. Quero agradecer a presença dos convidados que vieram prestigiar o trabalho dos nossos alunos. Eu vou convidar a professora Débora, que é professora de História, para fazer uma introdução para todos vocês sobre o tema, que é tema de fundo da apresentação. E depois eu vou falar um pouquinho qual é a proposta desse projeto, que é um projeto literário. Tá bom, professora Débora, por gentileza? Bom dia a todos. Então, de forma bem resumida, aqui nós vamos falar do contexto histórico da Alemanha ali por volta dos anos de 1930. Então, nós temos a Alemanha mergulhada ali num profundo caos decorrente da responsabilização da Grande Guerra, que mais tarde foi chamada Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos um personagem principal, Hitler, que ele sobe aqui ao poder no ano de 1933. E o que é importante a gente destacar, que o regime nazista, ele não queria apenas ali governar o país, mas ele queria moldar a sociedade em alguns padrões, em algumas ideologias. E uma dessas ideologias era o quê? O sangue puro alemão, a soberania alemã. Mas antes disso é importante a gente lembrar que esse nome nazista, ele vem aí da abreviação do partido político de Hitler, que era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, olha só, nacional socialista, nazista. Então, é daí que surge esse termo nazista, que é a abreviação do partido político que Hitler fazia parte. E aí, em 1935, o regime nazista, eles promulgam uma lei chamada Leis de Nuremberg. Essas leis eram específicas para proteger ali a linhagem, o sangue puro alemão. No artigo 1º dessa lei, falava que era proibido qualquer tipo de casamento entre judeus e alemães. Se de repente já tivesse acontecido um casamento, esse casamento teria que ser cancelado, anulado. O segundo artigo dessa lei falava assim, olha, está totalmente proibido qualquer tipo de relacionamento extraconjugal entre judeus e alemães. Falava nada sobre alemão com alemão, mas judeus com alemães não podia, né? E nós vemos aí, a partir desse momento, aos poucos, gradativamente, os judeus perdendo todos os seus direitos. Judeus, de repente, começaram a ser proibidos de frequentar o teatro, o cinema, ir na praça, e aos poucos eles foram tendo aí todos os seus direitos sendo retirados. Então, qualquer relacionamento entre judeus e alemães era estritamente proibido. Não simplesmente porque o pai ou a mãe não gostava do menino ou da menina, mas era proibido por lei. A partir de 1935, por lei era proibido esse tipo de relacionamento. E esse relacionamento poderia ser ali acusado não só pela Gestapo, que era a polícia secreta da Alemanha, mas qualquer um poderia denunciar. Então, de repente, um coleguinha de escola, se ele ficasse sabendo que estava tendo um namoro entre um alemão e uma judia, ele denunciava. Um colega de serviço, ou até mesmo a própria família fazia essa denúncia. Sabe por quê? Porque uma das bases ali dos nazistas era justamente essa, o Estado, o regime acima, inclusive, da família, acima de qualquer coisa. Então, por isso que a denúncia poderia vir de qualquer lugar. Um amigo, até mesmo a própria família poderia fazer essa denúncia. Eu queria que vocês pensassem neste momento, quão difícil foi essa situação. Imaginem vocês, da noite para o dia, ter os seus direitos totalmente revogados. Eles eram pessoas como nós, muitos adolescentes, jovens como vocês que estão hoje aqui, que de repente foram proibidos de ir para a escola, proibidos de frequentar a praça na esquina, proibidos de paquerar, olha só, sabe? De piscar o olho para aquele menininho bonitinho, só porque de repente ele era judeu. E é importante destacarmos que, mais do que a morte, os campos de concentrações,
Primeiro, os alemães tentaram tirar a humanidade dessas pessoas, apagar o registro da humanidade dessas pessoas. E eles viveram uma época onde o simples fato de amar passou a ser proibido, passou a ser contra a lei. E amar nessa situação era um ato de coragem, onde as pessoas elas gritavam, como se elas estivessem gritando, querendo dizer: olha, eu ainda sou humano, eu ainda existo. Pois o simples fato, o direito de amar, o simples fato do direito de amar, foi retirado deles. Então, um período muito triste da história, mas que faz parte da história. E aí, um pouquinho bem resumido do contexto dessa parte aí. Bom, o porquê da apresentação de hoje? Vocês todos são testemunhas do que a escola tem desenvolvido no decorrer deste ano. Nós estamos com a disciplina chamada Projeto. No ensino médio, quem desenvolve essas aulas de projeto com os alunos sou eu e, no Fundamental 2, a professora Débora. Dentro dessa realidade de projeto, foi trazido como proposta pedagógica para a escola, desde o início do ano, que nós levássemos os alunos, buscando um pouco do campo da filosofia do socioconstrutivismo, que está previsto, inclusive, nos documentos da educação, que são os parâmetros curriculares, que o professor em sala não só trabalhe o conteúdo, aquilo que vocês têm no livro didático, aquilo ali é obrigatoriedade, mas todos os documentos da educação pedem para que nós, professores, passemos a desenvolver, a partir daquele conteúdo apostilado, aquilo que se chama de interdisciplina, de profundidade, de conhecimento e de contexto sobre cada uma das coisas. A aula que deu a ideia do que vocês vão assistir hoje foi dentro de uma aula de literatura e redação que eu tive com os alunos do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Então, dentro da disciplina de redação, de literatura e também de arte para o primeiro ano, eu tenho levado para o campo do projeto um projeto que eu chamo, dentro da nossa aula, de projeto literário. O que é o projeto literário? É o aluno ter a concepção de um texto teórico, ler, estudar, etc. E dentro desse texto, fazer esse trabalho de interdisciplina. A professora Débora não dá aula para o ensino médio, e eu não dou aula para o Fundo 2. Mas, como a nossa equipe profissional trabalha dentro daquilo que a educação pede, a interdisciplina, ou seja, aqui hoje nós temos uma realidade de arte, porque é um trabalho artístico, vem lá na aula de arte, nós temos um trabalho histórico, nós temos um trabalho de literatura, nós temos um trabalho de análise e compreensão de texto, porque tudo começou de uma proposta de redação, que eu passei na aula de redação, com o tema conflitos, Estados Unidos, Irã. Fizeram uma redação, como sempre fazem, todas as turmas têm aula comigo, e depois a gente discute esse tema, e aí eu proponho a busca do contexto social. O que é o contexto social? Entender do que se trata aquele tema da redação. E aí, para esses alunos, após essa discussão, eu propus que eles, sozinhos, segundo e primeiro do médio, escolhessem um tema que tivesse a ver com a proposta da redação sobre conflitos. E eles foram discutindo lá em sala, que eu inclusive não fiquei na sala para dar a liberdade de que eles escolhessem o tema, cada um falou uma coisa, e chegaram à conclusão de que o melhor seria fazer algo em teatro, partindo daquela história que todo mundo conhece, o amor de Romeu e Julieta, adaptado para a realidade dentro desse universo que a professora Débora acabou de explicar na Alemanha. O amor entre um judeu e uma alemã. E a história se desenvolveu, feita por eles, roteirizada por eles, ensaiada por eles, dirigida por eles próprios, tudo feito por eles. Eu apenas dei alguns pitacos para ajudar um pouquinho, mas eu diria que o que eu contribuí com o que vocês vão ver hoje é coisa de 2%. O mérito é todo deles. E a nossa preocupação, é o que a professora Débora está explicando, é que vocês tenham bastante consciência
de que tudo que vai acontecer aqui, como há pouco os atores se reuniram de mãos dadas, fizeram uma oração, e foi dito por quem dirigiu o espetáculo, que é o Arthur, ele disse: Senhor, que o nosso trabalho aqui não seja visto como sendo nós é que queremos isso. Ao contrário, nós estamos oferecendo uma apresentação para que as pessoas saibam que nunca ninguém faça isso com o outro. Porque foi uma atrocidade o que se viveu, como bem disse a professora Débora, no período da Alemanha, né, em que Hitler faz o que faz. E hoje, este espetáculo não é uma apologia, ou seja, um apoio à violência. É uma apologia ao quê? Ao amor ao próximo, para que nunca ninguém faça o que fizeram com essas pessoas. O antissemitismo, né, como eu falei hoje já para o 6º ano, as pessoas hoje brigam pelo antissemitismo. E quem foram os semitas? Os seguidores de Sem, filhos de Noé. E essas pessoas que seguiam, que são judeus, árabes e pessoas que viveram e vivem no mundo árabe, são perseguidas por terem essa crença. Prova disso a gente vê a tragédia em Israel, né, que tenta destruir, dando desculpas de que vai lá atacar o Líbano para acabar com o Hamas, mas está atacando um povo. E a mesma coisa fazem lá na faixa de Gaza com aquele povo que é considerado nômade e tem direito à sua pátria. Então esse espetáculo hoje é para nós refletirmos sobre aquilo que nós não queremos fazer com o outro. Tenham todos um bom espetáculo. Peço que, se alguém estiver com o celular, por favor, coloque em modo avião ou silencioso. Prestem muita atenção. Tenham todos um bom espetáculo. Atores, se posicionem. Shalom, meu nome é Ozzy, tenho 16 anos e esse é meu amigo Matt. Shalom, meu nome é Matt, eu também tenho 16 anos. E se vocês não sabem, nosso povo tem sido perseguido pelos alemães bastardos. Alguns nossos estão sendo levados, infelizmente. Mas não temos muito tempo para ficar falando. Vamos ver. Eu não concordo com o seu pensamento, Orlando. Eu lembrei de vocês aí. Eu me chamo Frida. Eu me chamo Orlando. Somos arianas. Graças a Deus. Mas a gente tem que ir, porque a gente vai colher flor. Então, tchau. Judeus imundos, alemães de merda, desgraçado, o que você falou aí? Pode me ajudar aqui? Vai, tio. O que está acontecendo com o Yoso? Ele está muito estranho. Ele não está fumando não, né? Não é isso não, tio. Ele está bebendo? Ai, meu Deus. Também não é isso não. Pode ficar tranquilo. Ele só está com uma doença crônica. Nada que se preocupar. Doença crônica? Você ainda fala para não me preocupar pelo Messias. Calma, tio. Ele só está apaixonado. Não precisa se preocupar com isso. Calma. E quem é o sortudo? Quer dizer, a sortuda? A Mariana, burguesa, idiota, desgraçada, Deus a gente tinha os piores. Nossa, e o meu filho se apaixonou por ela? Na verdade eu não sei. Quem nos xingou foi o amigo dela. Eu não sei se ela é tão ruim assim. Entendi. Obrigado pela explicação. Mas fala para ele utilizar que a gente tem que terminar a texto só até às 15 horas. Tá beleza. Você não tem rapaz que bonito? Aquele judeu imundo. Meu Deus, não fala assim. Você tá parecendo meu pai. Inclusive ele tá certo, né? Frida, você é ariana. Pelo amor de Deus, não suje sua árvore genealógica. Meu E Deus. cá entre a gente, eu sou muito mais bonito que ele. Eu falei com você achando que você ia me apoiar, Orlando. Você é meu melhor amigo. Mas eu tô vendo que é bem o contrário disso. Exatamente, eu sou seu melhor amigo. Eu não posso deixar você ser burra desse jeito. Ai, Mas é só um conselho. Se você não quiser, não escuta. tá bom.
O tempo se passou e nosso casal continuou se encontrando todo dia, no mesmo horário, rindo, conversando, curtindo a vida juntos, e começaram namoros escondidas. Amor, Oi, amor. eu tive uma ideia. Qual? E se contar de você pro meu pai, mas falar que você é alemão pra ele? Eu posso te ensinar umas coisas que você vai aprender rapidinho. Posso até te naturalizar. Essa ideia não é muito boa, amor. E se eu descobrir que eu sou judeu? E outra, eu gosto de ser judeu. Não quero me naturalizar outra raça. Não, ele não vai descobrir. Confia em mim. Você vai aprender as coisas rápido. Eu te ensino. Você se naturaliza alemão. E no futuro a gente pode até ter filhos, sabe? Ou não. Essa ideia não é muito boa, amor. Eu acho melhor a gente não contar nada pra ninguém. Pelo menos até a guerra dar uma esfriada. Tudo bem então, né? Filha? Que cara é essa? O que você tá fazendo aqui sozinha? Ah, eu briguei com o Yosef. Eu te falei. Frida, os judeus são tudo a mesma coisa. Eu te falei, eu sou muito melhor que ele. Orlando, para de falar assim dele. Os judeus são humanos como nós. Tá bom, o que ele fez? Ah, nem foi muito bem ele que fez, fui eu. Eu sugeri pra ele que comprasse pra ele meu pai, e aí ele ficou muito. Ele não gostou muito dessa ideia. E aí ele falou pra mim que era melhor esperar a guerra acabar. Frida, eu sei como os homens pensam. Conta dele pro seu pai, ele vai gostar. Vem na minha. Eu não sei, mas eu acho que é uma boa ideia, Orlando. Eu vou lá fazer isso. Tchau. Tá. Papai, O que foi? eu tenho uma coisa pra te contar. Vai então. Eu tô gostando de um garoto. Ele é muito legal, inteligente. É o Orlando, né? Sabia. Sempre sei. Claro que não, pai. Você não conhece ele. Que é alemão pelo menos? Claro, né, pai? Ufa. Afinal, como você apresentá-lo? Um dia, pai. Um dia. Mas agora tem que ir, porque eu tô muito atrasada pra ir sair com o Orlando, viu? Tchau, pai. Tchau, filho. Vamos para outro lugar. Principalmente que de noite. Você é filho do general, não faça nada que você não vou saber. Claro, pai. Tchau. Tchau. Orlando, o que você tá fazendo aqui? Tá bem? Vai então, vai. Calma aí. Eu tenho que te contar uma coisa sobre a Frida. O que foi? Inclusive, falando da Frida, ela não pode saber que eu tô aqui. Fala logo! Senhor, eu suspeito que o namorado da Frida, que ela acabou de te falar, não é isso que ela disse, não. Eu já segui ele algumas vezes, eu acho que eu já vi ele com judeus e tal. Eu até suspeito que ele é o filho do líder dele. Quê? Filho do Daniel? Exatamente. Eu acho ele muito estranho, inclusive ele usa um chapeuzinho meio estranho. Pá! Pode ser, acho que deve ser isso. Ah, não. Eu tirei algumas fotos dele. Eu daria desconfiança, sabe? Alguém que você confie muito, quase da sua família, pra ir atrás dele, entendeu? Mas aí, se você achar inconveniente
Tenente, tem um rapaz aqui da cidade que talvez possa levar até a cidade de judeus. Seu objetivo é segui-lo e estar com fotos imagens e não me decepcionar. Entendeu? Aqui está uma foto dele. Sem erros. Entendido? Positivo, senhor. Amanhã de manhã eu vou montar uma equipe atrás deles. Obrigado, tenente. Obrigado, senhor. Ai! Amor, finalmente. Demorou. O que aconteceu? Oi, amor. Eu demorei você por uma boa causa. Como assim? Eu tava contando de você pro meu pai. Você tava o quê? Como assim você contou de mim pro seu pai? Por que você fez isso? Eu não falei pra você não falar nada pra ninguém. Nossa, eu contei pra ele porque eu achei que você só estava fazendo um charme. O Orlando me disse isso. Como eu estaria fazendo um charme? É sério isso? Eu tô arriscando a minha vida e dos meus familiares. Possível não. Me desculpa, amor. Pedir desculpa agora não vai salvar minha vida e nem dos meus familiares. Vocês não têm pra pensar. Tá bom, então. Preciso pensar sozinho. Tá bom. Filha, você é bom, você se faz! Eu preciso de você! Senhor, descobriu onde é esconderijo. Amanhã de manhã eu vou montar minha equipe atrás deles. Pai, pode vir aqui, deixa eu falar com você rapidinho. Claro, filho. Se você for falar que você é apaixonado, eu já sei. A gente me contou, mas foi só porque eu estava muito preocupado com você. Pai, já corta a metade da história. Metade? É que aconteceu uma coisa que pode nos prejudicar, pai. Mas quem? A nossa comunidade inteira. Pelo Messias, filho. O que foi que você fez? Quem diria que depois de tanto tempo encontraríamos um ninho de rabo bem embaixo do nosso nariz? Ouvimos agora! E por que soltaria? Você possa dizer algo que ameaça o Império Nazista ou até mesmo a Adolf Hitler? Salmos 18:3 diz: clamei ao Senhor que é digno de louvor e ele me livrou de meus inimigos. Vocês estão mexendo com o povo de Deus. Isso não vai acabar. Eu ia somente levar para o meu general.
local de encontro com Yosef. Mas ele não apareceu. Ele não estava mais lá. Frida, cara, essa que você está fazendo aqui sozinha de novo? Que eu e meus tios de novo. Eu te falei, Frida. Os judeus são tudo a mesma coisa. Você não quis deixar ele? Meu Deus, eu já te falei pra parar de falar assim deles. Quantas vezes eu vou ter que te falar que eles são humanos como nós? Eles são humanos como nós? Eu não sou da mesma raça que aquele povo. Ai, tá bom, o foco não é esse agora. Tá bom, e o que o judeuzinho fez dessa vez? Eu falei pra ele, contei pro meu pai, e ele ficou muito bravo, disse que precisava de um tempo de mim e nunca mais veio aqui onde a gente se encontrava. Um tempo de você? Como assim? Eu não entendi também. E aí eu tô aqui esperando ele todos os dias e ele não vem, ele não aparece. Já faz quanto tempo que você vem aqui ficar sozinho? Uma semana. Bate com o tempo certinho. Que tempo? Eu descobri que o subtenente encontrou o esconderijo dos judeus. Inclusive, ele foi até eleito tenente agora. Eu ouvi meu pai falando sobre isso, mas será que o Wilson foi levado? Eu não queria te dizer não, filho. Mas eu acho que sim. Frida, já que não tem mais judeu e tal você finalmente me dá uma chance? Você tá louco, Orlando? Me larga! Quem você acha que é pra fazer isso comigo? Ficar se encostando em mim? Você é burra! Tá Não é maluco? possível! Depois de todo esse tempo que eu fiz todas as coisas pra te fazer feliz, você fica me tratando igual lixo! Você só quer ser burra! Comigo! Desgraçada! Venham aqui. Estou conseguindo falar com o pessoal de fora e a gente vai conseguir fazer uma fuga. Mas ela não pode ser muito grande. Então não espalhe, ok? Todo vai ser assim. Bem próximo. O que vocês estão fazendo dormindo aí? Ó, o judeu fugindo aqui, ó! Corre, filho! Não olha pra trás! Só corre! Mandou me chamar? Tenente, mandei sim. Tenente, posso saber o que ocorreu no presídio? Senhor, infelizmente o judeu fugiu. Assumo total responsabilidade pela nota e peço autorização para reparar o erro. Não adianta mais, não mais. Eu mesmo ia fazer uma coisa. Positivo, senhor. Mais uma vez me perdoe pelo erro. Perdoar? Eu não te perdoo. Não tem desculpa, não mais. Pedido? Obrigado, senhor. Ai!
Vida, o que você está fazendo sozinha aqui? Você estava preso? Vamos, história, vem, conte junto. Joseph e Frida, parece que vocês nasceram no país errado, na família errada e na época errada. Talvez em outra vida vocês possam ficar juntos. E nesse momento o céu ganha mais 2 estrelas. E se você olhar bem, talvez possam vê-los juntos. Antes Frida e Joseph, agora Vega e Altair, separados pelo Rio Celestial. Até a morte tentam separá-los, mas eles continuam lutando para ficar juntos, pelo menos se vendo uma vez por ano.
é receber ao final de um espetáculo uma manifestação tão linda como essa. Eu tive grandes alegrias na minha vida como ator. Quantas foram as vezes que eu recebi aplausos dessa maneira efusiva? E o que mais me orgulha hoje, como ator profissional, como diretor de teatro, como roteirista, dramaturgo, é que tudo o que vocês viram aqui é mérito único e exclusivamente desses alunos. Eu não participei da escrita do roteiro, da direção, da cenografia, do cenário, de absolutamente nada. Eu disse para vocês. Eu dei alguns pitacozinhos de algumas coisinhas ao final. Detalhe, bota uma flor ali, põe um vaso aqui, mas eu não interferi em absolutamente nada. Porque eu queria que saísse deles. E creio que tanto eu quanto os professores todos, e vou dizer em especial a Débora, que nós estamos responsáveis pelo projeto Profissões, por esses projetos que têm acontecido, da grandeza das apresentações que têm saído. O dia do júri foi algo assim excepcional. E hoje, como eu sempre digo para vocês, o Shekinah não é uma escola de Pagu Passo, é uma escola de proposta, de filosofia, de aprofundamento do intelecto. E o quanto hoje me sinto orgulhoso de todos vocês. E como a gente tem um jargão no teatro, tudo isso só foi possível porque existe a pessoa mais importante do espetáculo. Aí vocês vão dizer, é o protagonista, é o diretor, é o ator, é a atriz. Se a cortina não abrir, o espetáculo não começa. Então, desde o trabalho do Henrique e da Alice, de abrir e fechar as cortinas, tudo isso faz com que a gente assista a um trabalho com resultado tão pleno como esse, que leva o aluno à reflexão, além do contexto, faz com que a gente desenvolva aquilo que nós queremos aqui como processo de formação intelectual, a crítica e a reflexão, que tenha servido de exemplo. Convido a professora Elaine, diretora da escola, que vai falar para vocês algumas palavras. Olha, sem palavras, o orgulho que eu estou sentindo de vocês aqui é muito grande. Muito obrigado por isso. Eu confesso que eu não esperava por isso. Por isso. Ainda bem que aconteceu isso. Bom, eu não esperava por esse espetáculo aqui. Talvez eu não tinha reconhecido de verdade o quanto vocês são capazes. Talvez por causa das bagunças, das rebeldias durante o ano, a gente vai deixando de lado esta consciência de como vocês cresceram e amadureceram. Né? Eu estou assim, chorei bastante ali, vocês me surpreenderam. E desde a cortina, o momento certo de abrir e fechar a cortina, desde a sonoplastia, né? E todos vocês foram fantásticos. Eu faço aqui uma observação para o Davi, que me surpreendeu acima da média. Mas todos vocês, os atores, como fala, professor Luciano, o contra-regra, as meninas aqui que deram apoio, todos vocês. Eu quero dizer para vocês que além de mim, o Pai Celestial recebeu, porque isso foi uma forma de adoração também. E eu quero que vocês continuem assim, continuem lutando e fazendo acontecer aquilo que é proposto. E eu sei que vocês serão muito bem-sucedidos se assim vocês continuarem. Que Deus abençoe. Eu só gostaria de acrescentar uma coisinha, gente. Como bem
colocou a professora Elaine, um espetáculo ele funciona como um relógio. A menor pecinha ela é fundamental para o sucesso de uma apresentação. E todos aqui contribuíram de forma igual, desde o princípio, desde a ideia. Né? E muito me orgulha de ver como a professora Elaine disse. O Davi é a segunda vez que me surpreende. No ano passado eles fizeram uma apresentação só para a sala deles, e eu fiquei perplexo, porque ele sempre diz: eu tenho vergonha, eu não sei fazer, não sei atuar. E o outro é esse japonês aí. E hoje virou alemão. Já viram o japonês alemão? E assim, todos vocês surpreendem, né, independente de qualquer coisa. E isso muito nos orgulha. E o orgulho do trabalho conjunto, né? Dirigido, e é uma direção, na verdade, a várias mãos, mas o Arthur se prontificou, junto com o João, desenvolver o roteiro, que é uma parceria dos dois, praticamente esse roteiro, e a direção do Arthur, que cumpriu o papel muito bem. Assim como o Hussein e a Elaine falaram, eu não vou ficar repetindo o que eles falaram, mas desde a menor peça todo mundo é importante. Então, primeiro eu quero que venham as sonoplastistas, é isso? Venham aqui pra frente. Além da sonoplastia, elas ajudaram a gente a fazer o cenário, tá? Algumas coisas o Matheus também fez, então vem aqui pra frente, Matheus. Eu também quero agradecer os cortineiros que ficaram aqui pra gente. Todos os nossos atores maravilhosos. E principalmente, agora nós queremos dar uma salva de palmas a vocês, que sem vocês não ia ter espetáculo nenhum, porque ia ser como se fosse um ensaio. Só a gente aqui e o Hussein. Então, uma salva de palmas para vocês. O mais importante de todos, eu quero que todos fiquem de pé, uma salva de palmas ao nosso pai, que está lá dentro. Agora eu vou chamar aqui o meu careca favorito. Obrigado, você, pela oportunidade. Eu sinto um orgulho tremendo de trabalhar no colégio aqui. Tremendo. Porque, assim, todas as manhãs, quando eu acordo, eu sempre agradeço por tudo aquilo que eu terei de desafio pela frente. E este colégio é um colégio que acolhe não só vocês, mas também nós professores. E eu acho lindo pela manhã, tanto que eu só fico observando quando vocês chegam e ouvem uma mensagem sempre de amor e a palavra que a Elaine sempre extrai da Bíblia. E quando vocês fazem o louvor, é como se eu recebesse uma massagem no ego. E são essas coisas, o resultado de trabalhos assim, como o Projeto 360, que nós já tivemos aqui, a profissão bombeiro, a profissão de uma nutricionista, que inclusive das Forças Armadas, de um tenente do Corpo de Bombeiros, e de outros trabalhos mais que a gente tem visto, que é resultado de todos os professores, que inclusive também merecem todo o carinho e todo o respeito, porque contribuíram para que esse trabalho acontecesse. Alguns cederam as aulas para que essa garotada aqui pudesse fazer esse trabalho.
Eu apenas, em sala de aula, no meu dia a dia, como coordenador, eu cumpro aquilo que eu jurei quando fiz o meu primeiro juramento na minha formação de licenciatura plena em letras. Que eu seria um professor que viveria diariamente com e para os meus alunos. Não sei se serei um dia o melhor, mas eu quero ser sempre, não mais um, mas aquele que luta para levar para os alunos aquilo que eu sempre briguei para que todos tivessem. Eu venho de uma origem muito pobre. Os meus pais não me deram dinheiro para estudar, mas eles me deram, talvez, a frase mais célebre que eu sempre falo para os meus alunos: estudem, porque a sabedoria não tem preço. E sabedoria a gente não paga para aprender, a gente busca. E isso tudo é resultado de uma busca do saber. Por isso que eu digo, eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui, porque é um colégio de Deus, comandado por pessoas que pensam diariamente no que fazer de melhor para vocês, porque nós fazemos por vocês e para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, enfim, agora, se despedindo dos nossos atores desse trabalho tão prazeroso, pedir para que voltem para a sala de aula, cada um com o seu professor, tá bom? E obrigado pelo comportamento.